Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando nas redes sociais, nossos queridos internautas. Boa noite, meu amigo Thiago, exatamente. Vamos falar de futebol? Vamos falar de quê, Rutinha? Vamos falar sobre o Ceará, que a gente já falou muito sobre Fortaleza. Ainda vamos falar de Fortaleza hoje, mas vamos começar com o Vozão de Porangabuçu. Exatamente, o Ceará anunciou um novo camisa 9. Exatamente, o Ceará anunciou oficialmente a contratação do atacante Luca, que vem do Internacional. Jogador que chega, em definitivo, ao time do Ceará a custo zero, porque o Luca estava com um contrato para encerrar no final desse ano com o Internacional. Então, como ele estava ali já com 6 meses para encerrar o contrato, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Como o Internacional não tinha interesse de ficar com o Luca, acabou liberando ele definitivamente. Tem um outro ponto nessa negociação que foi interessante para o time do Ceará. Qual é? O Ceará mantinha 40% do passe do Luca, mesmo ele jogando no Internacional, né? Isso numa negociação lá de 2020, que envolveu até a vinda do Charles para o time do Ceará, né? E aí, o que acontecia? Se o Luca encerrasse o contrato dele com o Internacional e iniciasse 2026 sem clube, o Ceará perderia os 40% do passe que teria do Luca, porque ele ficaria livre no mercado e o clube que contratasse ele ficaria com 100% do passe do atleta. Então, foi um dos motivos pelo qual o Ceará trouxe o Luca e o Internacional liberou também. Não estava sendo utilizado lá no Internacional. Além disso, nem o Ceará e nem o Internacional perderam o passe do jogador, né? O Ceará não só não perdeu o passe, como ainda adquiriu mais 5%, isso sem pagar nada para o Internacional. E o Internacional ficou aí com o restante do passe do jogador, né, para uma futura negociação, caso o Lucas seja vendido pelo Ceará para uma outra equipe. Então o Luca é o camisa 9 que o Ceará estava procurando, ou o Ceará segue no mercado? Não, esse é o camisa 9, o Ceará a princípio fechou o ciclo de contratações, né, embora eu ali fazendo ali minhas buscas, eu vi que o Ceará poderia e até trazer um último nome para dar mais encorpada a esse elenco, mas isso não é nada oficial. A princípio o Ceará encerrou esse ciclo de contratações para essa janela de transferências que vai até o dia 2 de setembro, vale ressaltar, dia 2 de setembro, terça-feira. Então, quem tiver ainda interesse de contratar tem que correr contra o tempo para acertar com seus reforços. O Luca, inclusive, já está à disposição do técnico Léo Condé, porque o nome dele já está publicado no bid da CBF. O bid da CBF é uma espécie de regularização. Ele fica regular, né? Ele fica apto a jogar para caso o nome dele esteja no bid, né? O jogador, além de ser contratado, ele tem que ter o nome inscrito no bid da CBF, que é o boletim informativo da CBF. É tipo o diário oficial da União. Pronto, exatamente. Tipo o diário oficial da União, do Estado e do município. Pronto, é a mesma coisa. É o bid da CBF, boletim informativo da CBF. O cara tem que estar inscrito lá, né? Para todas as competições. Isso. Exatamente, dizendo o clube que ele tá jogando, o tipo de contrato e até quando vai esse contrato, fora as informações pessoais do atleta. Ele já está à disposição do técnico Léo Condé. Agora não se sabe se o Léo Condé vai utilizá-lo nessa partida contra o Juventude, que acontece amanhã, né, 4 horas da tarde na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. O Luca, antes de chegar ao Ceará, ele já havia defendido o Ceará nas categorias de base sub-15, sub-17 e sub-20. Aí foi negociado para o Internacional, né, na época por um valor de 1,5 milhão, né? Nessa negociação o Charles veio para o time do Ceará, para o time profissional do Ceará, isso lá em 2020, e pelo Internacional ele disputou 71 jogos, marcou 3 gols e deu 4 assistências, mas isso pelo profissional do Internacional, né? Porque na base ele também foi destaque, também marcou muitos gols. Enfim, é um jogador, é um ativo agora do Ceará e que tem potencial, só tem 22 anos, pode desenvolver bastante ainda. E o Ceará, se o Ceará conseguir fazer com que ele desenvolva, o Ceará pode ganhar uma boa grana no futuro. Pois é, agora vamos falar do Fortaleza, que apresentou novos 2 reforços. Exatamente. A gente sempre tem trazido Fortaleza aqui, dia após dia, porque o Fortaleza nessa janela de transferências tem se movimentado bastante,
tem trazido bastantes reforços e hoje ele apresentou os 2 volantes, o Paulo Roberto e o Pierre, né? Os 2 que a gente já trouxe aqui, que foram contratados. Inclusive o Paulo Roberto já estreou com a camisa do Fortaleza no jogo contra, que não me falha a memória agora, contra, rapaz, me falhou a memória. Enfim, o último jogo do Fortaleza, que foi em casa, né? Fortaleza, Mirassol, obrigado, Senhor. Lembrar. Obrigado, Senhor. Pronto. É porque quando a gente quer lembrar de uma coisa, né? Na minha cabeça só vinha Botafogo, não sei porquê. Quem tá nos acompanhando sabe que quando a gente quer lembrar uma coisa, parece que assim, agora que a gente não lembra. E quando a gente esquece, aí vem na cabeça. Mas é o Mirassol. Quando chegar em casa, vai se deitar e era o Mirassol. Exatamente. É o Mirassol na derrota do Fortaleza na última rodada do Brasileirão. E os 2 foram apresentados. O Paulo Roberto foi comprado pelo Fortaleza por 6,3 milhões de reais junto ao Casa Pia de Portugal, 60% do passe do jogador, né? Ele estava no futebol português e com contrato até 31 de dezembro de 2028. E hoje na coletiva ele chegou como camisa 8, volante que sai para o jogo, mas ele falou que pode sim desempenhar outras funções no meio de campo do Fortaleza e a gente vai ouvir. Eu joguei como um segundo volante. Muitos treinadores optam por me colocar mais avançado ali, fazendo uma função de um camisa 10. Agora no último clube também estava jogando de extremo, mas é isso, eu estou aqui para ajudar, independente de onde eu jogar, eu quero jogar e dar o meu melhor. Pois é, então é até surpreendente, viu, ele jogar como camisa 10, mas ele não deve fazer essa função no Fortaleza e até mesmo como extremo lá no Casa Pia de Portugal. O outro jogador que foi apresentado foi o Pierre. Esse aí chega por empréstimo junto ao Tombense de Minas Gerais. Ele estava defendendo Volta Redonda na Série B, mas o passe dele pertence ao Tombense de Minas Gerais. E ele chega por empréstimo junto ao Tombense, com contrato até 31 de dezembro de 2025, mas com opção de compra, né? Fortaleza. Isso, exatamente. Caso ele vá bem no Fortaleza e o Fortaleza tem interesse em contratá-lo, pode comprá-lo, né, por um valor já pré-estabelecido em contrato, né? E esse valor não foi divulgado. O Pierre, na coletiva, classificou esse acerto com o Fortaleza como a chance da carreira dele, a chance da vida dele. Mas vamos ouvir. Vamos lá. Encaro esse desafio, essa oportunidade, né, como a oportunidade da minha vida. Tá tendo a chance de estar vestindo essa camisa gigante, é tão importante no nosso futebol. Na verdade, a gente sabe do risco, né, que a gente está vivendo, do rebaixamento, porém o grupo está muito focado, o clube está muito confiante que dentro de campo a gente vai fazer o merecer, fazer as coisas mudarem para que a gente possa livrar o clube dessa situação. Pois é, o Pierre aí chegando como reforço Fortaleza, o Fortaleza que com as vendas também nessa janela de transferências, atingiu uma meta importante, que é a meta de arrecadação com vendas do ano. A meta a princípio era de 44 milhões de reais, o Fortaleza já superou essa meta com as vendas que já fez. O Fortaleza vai ganhar 47,5 milhões de reais com as vendas, vai lembrar Gustavo Mancha, Kevin Andrade, enfim, e outras vendas também que o Fortaleza fez durante o ano. O Fortaleza, inclusive, Rutinha, isso informação de agora a pouco, tá? Fortaleza oficializou a chegada do Lucas Gazal, zagueiro, e do Kaique, atacante, né? O Lucas Gazal chega por empréstimo com contrato até 31 de dezembro e com opção de compra, chega por empréstimo junto ao Atlético Goianiense, e o Kaique chega por empréstimo junto ao Botafogo, mas com contrato, e aí eu vale destacar porque não é comum, contrato até 30 de junho de 2026. Então, o contrato do Kaique vai até o meio do próximo ano, tá bom? Então, esses dois jogadores foram oficializados, são novos reforços do Fortaleza. E já que eu tô com o Botafogo na cabeça, vamos falar sobre o Carlo Ancelotti, que convocou um jogador do time para as eliminatórias da Copa. Perfeito. Rapaz, olha, a Rutinha tá se garantindo. Tá vendo as ligações que ela tá fazendo? Rapaz, eu te dizer, viu? Olha, tô estragando minha estratégia. Rapaz, te dizer, viu? Pois é, verdade. O Carlo Ancelotti convocou o Vitinho, lateral direito do Botafogo,
para os jogos da seleção brasileira contra o Chile e contra a Bolívia nos dias 4 e 9 de setembro pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Os 2 últimos jogos da seleção brasileira para as eliminatórias, ele vai ocupar o lugar do Wanderson do Mônaco, que sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e foi cortado da lista. Só uma informaçãozinha curiosa: o Vitinho é treinado pelo David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti. Tá bom? Sério? É verdade. Treinado pelo David Ancelotti lá no Botafogo, filho do Carlo. O David Ancelotti, inclusive, que vai ser auxiliar do Carlo Ancelotti. O David Ancelotti vai ser auxiliar do Carlo Ancelotti na seleção durante a Copa de 2026. Mas ele já tinha vindo? Ele já tinha vindo. Ele tá treinando o Botafogo faz tempo. Assim, antes do Carlo? Antes. Não, depois. Depois do Carlo Ancelotti, foi. Ele foi contratado depois do Carlo Ancelotti, mas é um fato aí curioso, não que isso tenha a ver, mas é óbvio que é um jogador que chega com mais informações, porque é relação de pai e filho. Claramente o Carlo Ancelotti deve ter perguntado informações do Vitinho para o filho dele, e ele deve ter recebido boas informações. Inclusive, esse é o 3º jogador cortado da seleção brasileira desde a última convocação, tá? Para os jogos agora do Chile e da Bolívia. Já foi cortado o Alexandre e o Joelinton, e agora o Wanderson, né? Vai lembrar que só o Jean Lucas foi chamado e agora o Vitinho. Tá bom? Tá certo, Vitinho. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço, bom final de semana, bom descanso e até segunda. Até segunda.